Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de novembro de 2017. China incentiva a prática da medicina tradicional. Antes vista com desconfiança por não ter uma base científica sólida, a medicina tradicional chinesa está prestes a conquistar o mundo. Com um excesso de patriotismo, assim a Agência Estatal de Notícias da China, Xinhua, divulgou a popularidade cada vez maior da medicina chinesa no mundo. Mas, apesar do entusiasmo da Xinhua, o Partido Comunista Chinês não pretende substituir a ciência médica moderna por práticas antigas e não comprovadas de tratamentos médicos. Porém, o partido quer incentivar a prática da medicina tradicional chinesa (MTC) no mundo e tem planos de aumentar a extensa rede chinesa de hospitais e clínicas especializados em MTC. Nos últimos anos, o número de hospitais que oferece tratamentos baseados nos princípios da medicina chinesa aumentou de cerca de 2.500 em 2003 para aproximadamente 4.000 no final de 2015. A partir de 2011, o número de profissionais licenciados aumentou em quase 50%, em um total de mais de 450 mil. Por meio de sua rede de institutos Confúcio, o governo tem financiado o ensino da MTC nos Estados Unidos, Reino Unido e em outros países. A medicina tradicional chinesa nem sempre foi tão prestigiada na China como agora. Após o colapso da última dinastia imperial do país em 1911, os novos líderes chineses denegriram sua imagem. Afinal, os tratamentos da MTC, com base na acupuntura e em medicamentos preparados com misturas de ervas e partes do corpo de animais, muitas vezes envolvem um elemento místico, uma crença em uma força chamada Qi que afeta a saúde física. Mas Mao era um entusiasta da MTC por ser popular entre os camponeses que haviam apoiado seu movimento de guerrilha. A medicina tradicional chinesa incentiva um estilo de vida e uma alimentação saudáveis. Os profissionais da área de saúde especializados em MTC, com conhecimento teórico e prático da medicina convencional, podem preencher lacunas no sistema de saúde precário da China. A medicina tradicional chinesa tem pontos de contato com o espiritismo, pois o mesmo afirma que doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado de órgãos ou partes do corpo, é um sintoma do desarranjo do espírito. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células que se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia, ele se encontra num estado que denominamos de saúde. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo, então falamos que ele se encontra em um estado de doença. A doença é a perda relativa da harmonia. Origem da desarmonia no perispírito. O perispírito, elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico, não é uma massa homogênea. Possui órgãos como o corpo físico e centros vitais, por onde são absorvidas as energias espirituais.
segundo as provas que certos espíritos devem passar em suas encarnações, poderá exercer influência na formação do corpo carnal, dando origem a enfermidades ou anomalias orgânicas. O perispírito registra as experiências vividas pela criatura e as envia ao espírito, arquivo definitivo de todas as passagens da entidade pelo processo evolutivo. Funciona, portanto, como uma esponja que absorve do meio as emanações fluídicas boas ou más existentes nele. Deduz-se daí a origem de certos processos de enfermidades, como também compreende-se os mecanismos de cura através da fluidoterapia. O perispírito tem importante papel nos fenômenos psicológicos, fisiológicos e patológicos. Quando a medicina humana der abertura aos conhecimentos da ciência espírita, ela abrirá novos horizontes para uma abordagem e um tratamento mais completos das moléstias orgânicas e psíquicas. O espiritismo contribuirá com as técnicas de manipulação das energias para revitalizar o corpo astral e fornecerá elementos morais educativos, necessários ao equilíbrio definitivo do ser. O espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Espírito de Verdade, afirma sobre a cura, na mensagem abaixo: cura espiritual. Comece orando. Aprecie a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia e cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de novembro, por Feijão.